Os Estados Unidos acabam de descobrir o comércio secreto da China com a frota negra do Irã, e descobriram isso após a poderosa marinha americana apreender e averiguar o segundo navio iraniano. O que veio à tona agora não é só mais uma apreensão no mar. O que apareceu nessa quarta-feira, 22 de abril de 2026, foi um retrato mais claro de uma engrenagem que Washington tenta expor há dias, segundo o Pentágono, que é a chamada Frota Negra do Irã. Continuava operando longe dos holofotes para manter petróleo e carga sensível em movimento, e a China aparece no centro dessa rota. O sinal mais forte dessa virada foi a abordagem do navio Tiffany na Baía de Bengala, numa operação que os Estados Unidos trataram como parte de uma ofensiva global para cortar o abastecimento clandestino do regime iraniano. O que está em jogo aqui é simples de entender. Washington diz que não está olhando apenas para um navio isolado, mas para um corredor inteiro de comércio escondido. O Tiffany aparece ligado ao transporte de 1,9 milhão de barris de petróleo iraniano carregados em 6 de abril na ilha de Karg, com destino à China, antes da interdição. A mesma linha também aponta que o Pentágono passou a falar abertamente em perseguir embarcações que deem apoio material ao Irã em qualquer região do mapa, e não só nas águas mais próximas do Golfo. Quem aparece nesse circuito? De um lado, o regime iraniano, que depende do petróleo para manter receita em meio à pressão militar e econômica. Do outro, a China, que já era apontada por fontes do mercado de energia como um dos destinos centrais do petróleo iraniano. A ilha de Karg, de onde o Tiffany teria saído carregado, responde por cerca de 90% das exportações de petróleo do Irã, e é descrita pela Reuters como um ponto vital também por causa da importância do fluxo iraniano para a China. Isso ajuda a explicar por que a suspeita sobre essa rota pesa tanto. Não se fala de uma operação marginal, mas de um eixo sensível de sobrevivência econômica. Quando isso ganhou força? A sequência é importante. Em 12 de abril, o CENTCOM anunciou que passaria a bloquear o tráfego marítimo de entrada e saída dos portos iranianos a partir de 13 de abril. Depois, em 19 de abril, os Estados Unidos interceptaram um cargueiro Tosca, no Mar Arábico. Em 21 de abril, veio a confirmação da abordagem do Tiffany na Baía de Bengala. Em poucos dias, a pressão saiu do entorno imediato do Estreito de Hormuz e se espalhou para outras rotas do Índico e da Ásia, deixando claro que a mensagem americana era sufocar o comércio clandestino onde ele aparecesse. Como essa rede funciona, segundo as próprias sanções americanas? Pela mistura de rotas confusas, transferências entre navios, manipulação ou desligamento de rastreamento e mudanças de bandeira e identidade operacional. O Tesouro dos Estados Unidos já vinha dizendo desde 2024 e 2025 que o Irã usa uma estrutura ampla de navios e empresas para transportar petróleo de forma encoberta, inclusive com documentos falsos e operações no entorno de Singapura e da Malásia. No caso do Tiffany, o Departamento de Estado havia indicado em 2025 que o navio carregou petróleo iraniano em operações entre embarcações e praticou atividade escura perto de Singapura. Em outras palavras, o que agora explode no noticiário não nasceu ontem. É uma engrenagem antiga que, segundo Washington, apenas foi escancarada. É aí que entra a parte mais pesada desta história. O Tosca, apreendido dias antes, tinha histórico recente de passagem pela China e pela Malásia antes de seguir rumo ao porto iraniano de Bandar Abbas. O CENTCOM divulgou o vídeo da operação e informou que o navio foi imobilizado após horas de advertência, com fuzileiros embarcando a partir do USS Trípoli. Já uma apuração da Reuters apontou que a carga desse navio provavelmente incluía itens de uso duplo, ou seja, materiais com aplicação civil, mas também potencial de uso militar. Esse detalhe muda o tamanho do problema. Deixa de ser apenas petróleo entrando e saindo e passa a sugerir um fluxo de ida e volta com utilidade estratégica para Teherã, onde a China entra de forma mais incômoda para Washington. Primeiro, como destino provável do petróleo iraniano que continuava tentando escapar do cerco. Segundo, como ponto recorrente nas rotas dos navios interceptados. Terceiro, porque Pequim reagiu à apreensão do Tosca pedindo mais negociações e demonstrando preocupação com a escalada. Essa reação por si só não prova culpa, mas somada ao histórico de petróleo iraniano chegando ao mercado chinês e ao fato de embarcações interceptadas estarem ligadas a trajetos entre China, Sudeste Asiático e Irã, reforça a suspeita central que o Pentágono quis projetar. Havia um comércio que não era transparente, não era normal e não parecia casual. Por que isso importa tanto agora? Porque o Irã não precisa vencer no campo aberto para continuar respirando. Basta manter dinheiro entrando, petróleo saindo e materiais chegando. O Tesouro americano já afirmou que redes desse tipo movimentaram bilhões de dólares em petróleo iraniano e que parte desse dinheiro beneficiou a guarda revolucionária. Quando Washington mira a Frota Negra, o alvo real não é só um casco no mar, é a fonte de caixa do regime. E se a China surge como compradora, elo logístico ou destino final, o confronto deixa de ser apenas entre Washington e Teherã e ganha um peso geopolítico muito maior. Há ainda um ponto que amplia a sensação de cerco. A Associated Press registrou que o Pentágono tratou o Tiffany como parte de um aviso global. Águas internacionais não seriam abrigo para embarcações sancionadas que apoiem o Irã. Isso significa que a estratégia dos Estados Unidos não está mais limitada ao Estreito de Hormuz. A linha agora é perseguir a rede inteira, inclusive em corredores marítimos que antes pareciam longe do foco principal da crise. Quando um navio é parado na Baía de Bengala e outro é tomado no Mar Arábico, a mensagem é direta. A caça não é local, é mundial. No meio disso tudo, o discurso de cessar-fogo perde força na prática.
Enquanto a mediação do Paquistão tentava manter conversas abertas, o mar seguia mostrando outro cenário: bloqueio naval, interdição, navio capturado e pressão crescente sobre qualquer rota ligada ao Irã. A Reuters informou que Teherã rejeitou negociar sob pressão e tratou o bloqueio como imposição. Mas o fato decisivo é outro: os Estados Unidos não esperaram uma solução diplomática para agir. Agiram primeiro para cortar a circulação, mostrar força e expor a engrenagem que, segundo eles, ligava petróleo iraniano, navios clandestinos e interesses chineses. No fim, a pergunta mais importante é: por quê? Porque esse comércio secreto seria, na prática, uma válvula de sobrevivência do regime iraniano em plena pressão militar e econômica. Porque Karg é vital. Porque a China continua sendo peça-chave no mercado que absorve energia iraniana. E porque, para Washington, deixar essa rede operar seria permitir que Teherã mantivesse oxigênio financeiro e logístico enquanto negocia, recua, ameaça e ganha tempo. O que o Pentágono tentou mostrar agora é que a guerra não passa só por mísseis, aviões e navios de guerra. Ela passa também por petroleiros discretos, rotas apagadas no radar e cargas que saem como comércio comum, mas podem sustentar um regime sob cerco.